Você quer saber quais são os erros mais cometidos, principalmente em espaços pequenos? Eu vou te contar. Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Eu sou a Jane, sou arquiteta, especialista em espaços pequenos. A gente tem projetado muito imóvel pequeno aqui no nosso escritório, tanto transformando residências grandes em vários imóveis pequenos, quanto construindo do zero aí kitnets, lofts, estúdios, enfim. E a gente percebe que algumas pessoas que não contratam arquiteto cometem vários erros e esses erros se repetem e são bem comuns. Então eu trouxe aqui para você evitar esses erros aí na sua obra, na sua construção e não ter prejuízo com eles. Então eu vou trazer aqui alguns dos que a gente mais assiste aqui no escritório, principalmente quando recebe um projeto já pronto para fazer reforma. Um dos erros mais comuns que a gente vê por aqui é o tamanho dos banheiros, banheiros muito pequenos. Às vezes a pessoa projeta ali, o pedreiro tem muita prática e aí ele mesmo deu a dica ali para fazer. Acontece que essas pessoas que trabalham com construção civil têm muita prática em construir, em executar, mas não em projetar. Cada profissional é preparado para fazer as coisas que são do seu ramo. E o ramo do pedreiro é construir, o ramo do arquiteto é projetar. Então, o banheiro, por exemplo, precisa ter na bacia sanitária 20 centímetros de distância entre o vaso sanitário e a pia, entre o vaso sanitário e o box do chuveiro. Se não tiver esses 20 centímetros, vai ficar desconfortável para sentar. Eu já fiz um vídeo aqui há bastante tempo lá no início do canal mostrando um banheiro de uma casa que eu aluguei no litoral catarinense nas minhas férias, e o banheiro era tão apertado que quando a gente sentava no vaso a gente encostava a perna no box do banheiro. Então esse é um erro comum e eu resolvi trazer aqui para que você não caia nessa, para que você não cometa esse erro aí na sua construção. Outra coisa é a largura do banheiro. O banheiro precisa ter pelo menos 1,20 m, porque a gente, quando senta no vaso sanitário, a gente tem que ter espaço para levantar e para circular na frente dele, para chegar no box, para chegar na pia. Então a gente tem que ter pelo menos 1,20 m de largura nesse banheiro. Eu vou deixar algumas fotos aqui para você dar uma olhadinha quando a gente não tem essas medidas e quando a gente tem, como é bem mais confortável. Um outro erro que a gente percebe bem comum é não pensar em espaços de circulação, porque a gente tem que imaginar que a gente vai fazer um percurso. Quando entra no imóvel, quando se dirige até o banheiro, quando vai até a cama, vai até a cozinha, a gente tem que imaginar um percurso ali e esse percurso tem que estar liberado, não pode ter móveis no caminho. Senão a gente vai ficar sempre roxo nas pernas, se batendo contra os móveis, tendo que passar por obstáculos, e isso não é bom. Então a gente tem que sempre pensar que além do espaço do mobiliário, tem que ter o espaço da circulação. Cama, por exemplo, eu sempre procuro dizer isso. O ideal seria que uma cama de casal pudesse ter espaços para circular em volta dela. Eu sei que às vezes o espaço é tão pequenininho que a gente acaba tendo que encostar a lateral da cama numa parede. Eu procuro ao máximo evitar isso nos meus projetos, porque eu acho que se é um casal que está dormindo ali, se são duas pessoas, as duas têm que poder levantar da cama sem passar por cima da outra, enfim, acho que fica bem desconfortável. Então a gente tem que tentar deixar, o ideal seria pelo menos 60 centímetros de cada lado da cama e nos pés da cama também. Às vezes não dá, 55. Então, assim, tem que pensar nesse espaço aí para circular. Se a gente não pensar, o que vai acontecer é a gente ter que colocar menos móveis ali naquele lugar, ou a gente ficar sempre roxo se batendo por ali e dar aquela sensação de aperto, de lugar muito apertado, atravancado.
Outra coisa que a gente percebe com frequência, infelizmente, são os cômodos sem janela. Pessoas que vão colocando ali, eu vou colocar o quarto, depois o banheiro, depois a cozinha e tal. Não deu para abrir janela para esse quarto. Gente, isso não é aceitável. Um quarto não pode não ter janela. A gente precisa abrir uma janela. Se não dá para ocupar todo o terreno na largura, paciência. A gente tem que recuar 1,5 m da divisa do vizinho e abrir uma janela para ali. Mas aí o meu quarto vai ficar muito pequeno. A gente precisa adaptar o projeto ao tamanho do terreno. Eu já fiz projetos aqui, até vou deixar o link para você também dar uma olhadinha e lá na descrição desse vídeo também, de terreno de 13,30 de largura, onde a gente fez um prédio de 3 andares com um apartamento por andar e deu para abrir janela em todos os cômodos. Então assim, é necessário, a gente precisa abrir janela, principalmente naqueles cômodos de permanência prolongada, como quarto e sala. Às vezes a cozinha fica integrada com a sala e aí a janela que ilumina a sala já ilumina e ventila a cozinha também. A única peça, o único cômodo da casa que a gente pode abrir mão da janela quando realmente precisa escolher um que fique lá no miolo e que não tem como recuar, seria o banheiro. Por quê? Porque o banheiro pode ter uma ventilação forçada, uma ventilação mecânica, através de um exaustor. É um cômodo de permanência provisória, transitória. A gente vai e ocupa o banheiro por 15 minutos, por 20 minutos, que seja um banho muito demorado, de meia hora, né? Mas isso é o máximo que se fica ali dentro de um banheiro. Agora, um quarto se dorme ali 6, 8 horas durante a noite e ele precisa ter sido ventilado durante o dia e iluminado. A mesma coisa acontece com a sala. Então, o banheiro ainda se tolera uma ventilação mecânica, mas nos outros ambientes a gente precisa ter iluminação e ventilação naturais. E quando isso não é possível, porque a gente às vezes não pode abrir todas as janelas para frente e para o fundo, tem peças que ficam no miolo da construção. Dessas peças a gente precisa criar postos de luz, precisa afastar 1,50 m da divisa e não adianta afastar 1 metro para abrir uma janela de um quarto. Não vai entrar o sol e a ventilação que são necessárias ali para aquele ambiente. E nem é permitido. Pelo Código Civil Brasileiro, a gente não pode abrir uma janela a menos de 1,5 m do vizinho, sob pena de invadir a privacidade do vizinho. Aí você vai me dizer assim, mas o vizinho tem um paredão ali, ele nem vai enxergar a minha janela. Mas de qualquer maneira, pior ainda daí para o seu caso, porque você vai ter um ambiente em que com menos de 1,5 m não vai entrar o sol e o vento necessários ali para que você tenha, ou o seu inquilino, ou quem vai morar ali, tenha uma vida saudável ali dentro. É um cômodo que provavelmente vai ter problemas com umidade. E isso ninguém quer, não é mesmo? Um outro erro que a gente vê seguido por aqui é o dimensionamento das portas. A porta precisa ter uma largura mínima e as portas que são vendidas comercialmente têm dimensões já pré-definidas. Ou a gente compra uma porta de 60 por 2,10, ou de 70 por 2,10, ou de 80 por 2,10, 90 por 2,10. Claro que existem as portas que são feitas sob medida, mas eu estou falando naquelas mais convencionais. Então a gente, no banheiro, por exemplo, se não for um banheiro que precisa entrar uma pessoa com cadeira de rodas, ele pode ter uma porta de 60 por 2,10. Só que a gente não pode colocar essa porta de 60 numa área de serviço, por exemplo, porque daí não vai passar a máquina de lavar roupas. Para passar a máquina de lavar roupas, a gente tem que ter pelo menos 70. Porta de cozinha e área de serviço precisa ter pelo menos 70 de largura. Os quartos, a gente procura colocar a porta de 80 por 2,10. Em algumas construções um pouco mais populares, já se usa porta de 70 para os quartos, então já é possível usar. Embora o padrão convencional seja 80 de largura para entrar nos quartos. E a porta principal do apartamento ou da casa, a gente procura deixar com 90, porque o sofá, por exemplo, é um equipamento grande que às vezes, mesmo virando de lado, de cabeça para baixo, às vezes ele não passa numa porta de 80. Então o ideal seria que a porta de entrada tivesse 90 por 2,10. 2,10 é a altura da porta e 90 a largura. Na hora de construir, a gente vai deixar um vão maior. Por exemplo, para uma porta de 80 por 2,10, a gente vai deixar 86 por 2,13. Por quê? Porque a gente tem um marco que vai entre a parede
e a porta, e ele é também o batente da porta, né? Então ele tem uma espessura. E depois, para dar o acabamento entre o marco ou batente e a parede, a gente tem a guarnição ou vista, alisar. Cada lugar do Brasil chama de uma forma, mas é o que vai dar o acabamento para aquela fresta que fica entre o marco e a parede. E aí o vão livre da porta, sim, o vão livre com a folha da porta vai ficar 60, 70, 80 ou 90 de largura. Então procure não cometer esse erro aí na sua construção. Não coloque uma porta de 60 que não seja no banheiro. E não precisa colocar uma porta de 80 no banheiro. Normalmente o banheiro é um cômodo menor e a gente precisa de todos os espaços ali disponíveis. Então uma porta de 60 de largura é suficiente. A não ser que você precise acessar esse banheiro com uma cadeira de rodas. Aí sim, aí você tem que colocar pelo menos 80 de largura. Agora me conta aí embaixo se você já passou por alguma dessas situações, já viveu algum desses casos, ou na sua casa, ou numa casa alugada, como foi o meu caso, que vi essa questão da dimensão do banheiro numa casa que eu aluguei. Então me conta aí nos comentários que eu quero saber se você já viu alguma dessas situações. Agradeço muito a sua companhia até aqui, desejo uma ótima semana e espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fala mais desses assuntos de forma mais detalhada no nosso treinamento Construa para Investir e também nos nossos posts ali no Instagram e nos outros vídeos aqui do YouTube. Tem um vasto material para você pesquisar. Um beijo. Tchau.